Filha, me larga aqui. Eu não quero mais atrapalhar. Você faria isso com quem te criou? Dona Esther, 79 anos, com as mãos enrugadas e a memória apagada pelas falhas do Alzheimer, foi deixada sozinha na beira da estrada de terra que liga a cidadezinha onde viveu a vida inteira ao centro do município. Era noite, chovia fino e a voz que a chamou de avó foi a mesma que fechou a porta do carro e partiu. Me conta nos comentários de que cidade você está assistindo. Essa é a história de Dona Esther e do dia em que a ganância da sobrinha quase varreu da vida uma mulher inteira, mas também é a história de como uma cidade se levantou e criou um projeto chamado Projeto Braços Abertos que mudou destinos. Dona Esther cresceu num quintal de terra, entre pés de mamão e a cozinha fumegante de sua mãe. A infância dela tinha a rigidez de quem aprendeu cedo a dividir o pouco com muita generosidade, e era também o tempo em que cantava modas de viola na porta da igreja, enquanto a vizinhança cheirava a café coado na hora. Na juventude, trabalhou como costureira, dedos finos acostumados a puxar linhas e remendar vidas pequenas. Casou com Pedro, teve um filho que morreu jovem num acidente na estrada e, desde então, amarrou sua existência em memórias de festas simples e no nome do neto que pouco a visitou. A perda foi acumulando silêncio em casa e, aos poucos, vieram as dificuldades financeiras, a saída de amigos e a sensação de que o mundo girava mais rápido do lado de fora, enquanto ela ficava parada vendo o tempo comer as lembranças. O diagnóstico de Alzheimer veio tateando, esquecimento de nomes, repetição de histórias, bagunça nas rotinas. Os remédios ofereceram conforto moderado, o posto de saúde municipal forneceu consultas regulares, mas a fragilidade aumentou e a casa precisou de adaptações que nem sempre foram possíveis. Ao longo desse backstory, surgiram pessoas que a apoiaram nas pequenas rotinas. A vizinha Maria do Carmo, que levava pão, o frentista Seu Zé, que sempre parava o carro para ouvir uma história, a enfermeira Ana, que anotava sinais e aplicava carinho, e o voluntário Lucas, que trazia companhia de fim de tarde. Esse recorte de vida mostra a delicadeza de uma mulher que foi construída por rotina e afeto, e que chegou ao presente com o corpo cansado e o coração ainda bom. A sobrinha Laura, a personagem conflituosa, tinha uma história diferente. Cresceu vendo no bolso e no imóvel um valor por vezes maior que na afetividade. Trabalhou em lojas e tentou montar pequenos negócios, acumulou dívidas e uma frustração que transformou amor em cálculo. Laura sempre acreditou que as intenções deveriam ser mensuráveis, que cuidado se paga e que bem se administram. Quando herdou a responsabilidade de cuidar de Dona Esther, ela viu uma equação que não fechava. Com 38 anos, Laura teve atitudes que os vizinhos interpretaram como frieza e indiferença, priorizou mudanças que trouxeram lucro imediato e adotou uma linguagem de urgência financeira para justificar distanciamento. Esse antagonista humano foi construído por pressões e escolhas, e sua ganância aparece como consequência de feridas não curadas e decisões tomadas por medo do futuro. A história de Laura tem falas que soam racionais e momentos de arrependimento contidos em gestos que chegam tarde demais. Os primeiros sinais de ruptura surgiram de maneira quase banal, e é aí que a vida cotidiana começa a rachadura. Uma manhã em que Dona Esther esqueceu onde guardara o remédio, uma tarde em que chamou por um nome que não existia mais e uma discussão por causa de contas que Laura disse que não podia mais pagar. Numa cena na sala, estourou um diálogo extenso entre as duas que mostra a tensão crescente e queima a pele de quem assiste. Laura, olhos firmes, falou primeiro. Não dá mais, eu não tenho dinheiro para tudo isso, eu tenho minha vida, tenho que pensar no meu futuro. Dona Esther, perdida, respondeu repetindo a mesma história. Mas eu fiz teu pai, eu te criei, não posso ficar aqui sozinha. Laura retrucou. Você usa muito remédio, gasta com coisas que não precisa. Eu não quero ter que escolher entre pagar a conta e pagar por alguém que insiste em esquecer. Dona Esther murmurou. Eu só quero um pedaço de bolo, eu só quero ouvir uma música. Laura levantando a voz. Isso é emocional demais para mim, eu não sei lidar, você só dá trabalho. A vizinha Maria do Carmo, que estava junto, interveio. Laura, ela é sua família, tem afeto aqui, vamos conversar. Laura fechando os olhos. Não adianta a conversa, eu já tomei minha decisão. Maria do Carmo com a mão no braço de Esther. Você não pode fazer isso, não assim. Laura virou para Esther, quase sem voz. Eu não posso, eu sinto que estou afundando.
Esther repetiu, o olhar vago. Meu filho. A conversa seguiu com trocas curtas e duras que mostravam estranhamento profundo, e cada fala carregou sensações que cortaram a cena. O cheiro de prato lavado, o som distante de uma rádio na rua, o atrito do tecido da cadeira na pele das mãos de Esther, o gosto amargo da saliva que ela não sabia de onde vinha, a sensação de um frio interno que não era só da temperatura. A cena tem 12 trocas diretas, cada uma carregando reação física e emocional, e termina com Laura saindo apressada e Dona Esther sentada, as mãos no colo, o corpo pequeno em meio ao sofá que parecia maior do que antes. Os sinais pequenos foram se acumulando até a noite da chuva. A escalada para o abandono ocorreu num carro velho em que a decisão foi tomada com palavras secas. A rua estava lamacenta, o motor fazia um ronco abafado e o cheiro forte de combustível misturava-se ao cheiro de terra molhada. O diálogo no carro é uma sequência tensa de 14 trocas. Laura, ajeitando o espelho retrovisor, disse: Então a gente vai passar na estrada. Eu vou te deixar perto da entrada da cidade. Tem gente ali que pode te ajudar. Dona Esther, confusa, perguntou: Mas você vai ficar? Laura respondeu: Não, eu preciso andar. Não posso ficar aqui parada. Esther, com a blusa úmida, falou: Eu não lembro o caminho. Sou velha. Laura mordeu o lábio. Não inventa problema agora. Esther segurou o braço dela. Por favor. Laura, tirando a mão de cima. Isso é pesado. Você só me pesa. Márcio, o marido de Laura, que estava no banco de trás e ficou em silêncio, murmurou: Nós vamos voltar depois, eu vou resolver. Esther segurou a mão de Márcio. Você vai voltar? Márcio respondeu: Claro, eu volto. Esther repetiu como se implorasse ao mundo: Não me deixe. Laura voltou-se, olhos duros. Fica aqui, é um acostamento, alguém ajuda. Esther tentou entrar na mala com bolsas, não entendeu, gritou: Eu não consigo andar. Laura abriu a porta, empurrou gentilmente e disse: Fica aqui, não resista. O som da chuva ficou mais alto, o barulho dos pneus perdendo aderência, o chiado da porta metálica fechando e, por fim, o motor que partiu. O abandono foi um ato lento e cruel e ficou marcado por sensações. O tecido molhado que grudou na pele de Esther, o gosto salgado de lágrimas na boca, o som de passos que se afastavam, o coração que batia descompassado no peito como se quisesse seguir junto. Houve momentos em que a cidade poderia passar reto, mas não passou. Naquela noite fria, o frentista do posto, seu Zé, viu uma figura enrolada num cobertor embaixo de um poste. Ele se aproximou, sentiu o ar úmido, notou o cheiro de suor e remédio, o papel amassado que era uma identidade, as mãos trêmulas que acariciavam o tecido. Seu Zé ligou para o caminhoneiro Marcos, que estava ali abastecendo, e pediu ajuda. Marcos acendeu a lanterna, olhando o rosto de Esther, a luz cortou a chuva e o reflexo ficou nos olhos dela. A sequência do resgate é cheia de diálogo entre desconhecidos que se tornaram salvadores, e nela há pelo menos 8 trocas. Seu Zé perguntou: Você está bem, dona? Esther respondeu com um nome que não existia mais: Pedro. Marcos falou firme: Ela está com fraca de memória. Vamos levar até a UPA. Ana, a enfermeira que por coincidência passava no carro, desceu e falou: Tem um carro de apoio no trecho, chama a ambulância. Lucas, o voluntário que fazia a ronda noturna, pegou um cobertor limpo. Vou cobrir ela. Rafael, o jornalista local que corria para a cena para registrar, perguntou: Posso filmar só para ajudar a achar a família? Seu Zé respondeu: Se for para ajudar, tudo bem. A reação dos transeuntes foi sensorial, o vento frio cortando a pele, a textura áspera do cobertor, o som da chuva no capô, o cheiro de borracha e óleo, a respiração curta de Esther. A cena tem um crescendo emocional com descrição do socorro, a escuta atenta de vozes humanas que emergem como uma rede. Na UPA regional, a triagem foi rápida e humana, com procedimentos que podem ser descritos de forma técnica. Triagem inicial com sinais vitais aferidos, pressão arterial 130/80, frequência cardíaca 88, saturação 96%. Hidratação venosa com soro fisiológico 0,9% em bolsa de 500 ml para corrigir desidratação leve. Registro administrativo em sistema municipal com encaminhamento ao setor de geriatria e acionamento da assistente social que tem 24 a 48 horas para iniciar busca por familiares e avaliar situação de vulnerabilidade. Esse trecho técnico mostra que havia protocolos claros e prazos definidos e que a ação institucional foi acionada com efetividade.
No hospital, a enfermeira Ana fez perguntas básicas, pegou a mão de Esther e mediu a temperatura, sentiu a pele seca e o cheiro forte de remédio velho, enquanto o médico plantonista pediu para a assistente social Renata abrir um boletim de atendimento e inserir a idosa no sistema de proteção social. A luta de Dona Esther por um fio de dignidade foi longa, dias de sono quebrado, noites recolhida em camas estranhas e tentativas de reaproximação por alguns que sentiam culpa e outros que sentiam dever. Nessa fase há várias cenas de resiliência, com sensorialidade intensa em cada uma. O gosto do mingau que ela aceitou com dificuldade, o som da televisão ligada na enfermaria, as mãos ásperas de voluntários que limpavam seu rosto com cuidado, o cheiro de sabão neutro que passou pela roupa que ela voltou a vestir, a textura de uma fralda descartável que ela sentiu como humilhação, o calor do cobertor que trouxe conforto temporário. Em uma manhã, a chefe de enfermagem, Carla, conversou com Esther com paciência para chamar suas memórias. Você lembra da praça onde plantava manjericão? Esther fechou os olhos e sorriu, um fio de lembrança. Lembro do som de vizinhos cantando. Carla segurou a mão dela e sentiu a pele fina. Falou, vamos te ajudar a lembrar mais vezes. Essas trocas mostraram que a resistência de Esther vinha de pequenos gestos repetidos, de ouvir uma música, de sentir o cheiro de bolo recém-assado, de ter alguém que repetisse um nome com carinho. Em cenas de quase desistência, há descrições de suar frio na testa, do cheiro metálico do medo, de náusea que subia do estômago, de uma vontade de fechar os olhos e desaparecer. Mas a presença de rostos conhecidos, do toque de Maria do Carmo no ombro, das palavras baixas do voluntário Lucas, devolveu um sopro para seguir. O encontro com os salvadores desencadeou uma reação pública imediata que se espalhou pelas redes. Rafael, o jornalista local, publicou um vídeo curto com imagens sensíveis e uma chamada direta. Idosa com Alzheimer deixada na estrada, precisamos localizar a família. O post viralizou, a hashtag com o nome da cidade subiu, passaram a aparecer comentários de indignação, ofertas de abrigo e doações em dinheiro e mantas. Surgiram personagens que atuaram com ação. Renata, assistente social, acionou a rede municipal. Ana, a enfermeira, deu suporte clínico. João, o diretor da ONG Alma Cidadã, organizou logística de doações. Maria do Carmo coordenou a lista de visitantes. Lucas organizou transporte para consultas. Marcos, o caminhoneiro, doou o próprio tempo para levar roupa limpa. Rafael garantiu presença da mídia. Carla articulou contato com o hospital regional. As cenas descrevem o burburinho nas redes, o tilintar de notificações no celular, o som de mensagens chegando, o cheiro de café em reuniões de coordenação, a sensação de comunidade que cresce no peito. A mobilização trouxe uma enxurrada de doações, colchões, cobertores e um fundo de emergência que permitiu custear um quarto em uma casa de acolhimento por algumas semanas. A reação gerou debates na rádio local e mensagens de apoio que curaram, aos poucos, a sensação de abandono. No centro desse processo, houve também uma tensão jurídica e moral sobre responsabilização. A assistente social Renata optou por registrar a ocorrência e orientar sobre medidas legais, um caminho que incluiu notificação por abandono de incapaz perante os órgãos competentes, com prazo para a apresentação de justificativa pela família. A cena do confronto tem uma troca forte entre Renata e Laura quando esta buscou justificativas. Renata perguntou, por que a senhora deixou a idosa na estrada? Laura respondeu, eu não tinha escolha, minha vida estava em risco. Renata, com voz firme, há formas legais e assistenciais, abandonar é crime com consequências. Laura chorando, eu errei, eu não sei o que fazer agora. Renata disse, vamos abrir um processo de avaliação de tutela e discutir medidas de proteção. Laura, com raiva e dor, falou, não me trate como criminosa, eu sou sobrinha dela. Essa cena de tensão traz o conflito interno de Laura entre a culpa e a justificativa, e mostra o papel do Estado e da sociedade em proteger vulneráveis enquanto busca responsabilizar quando necessário. O reencontro entre sobrinha e avó aconteceu semanas depois, em uma sala da UPA onde as emoções se encontraram, com a necessidade de resolução. Foi uma cena longa de confronto e pedido de perdão com pelo menos 12 trocas diretas. Laura entrou, olhos vermelhos, e disse, Esther, eu sinto muito. Esther, com um olhar distante, repetiu, quem é você? Laura sentou e pegou as mãos enrugadas. Sou Laura, sua sobrinha. Esther olhou para ela e ouviu sons que despertaram fragmentos. Laura. Laura desabou. Eu sei que te machuquei, eu te deixei na estrada.
Esther perguntou sem entender completamente. Por quê? Laura falou em voz baixa. Porque eu estava com medo, por causa de dívidas. Eu pensei que te deixaria em um lugar seguro. Um silêncio pesado, o som do ar-condicionado, o cheiro de álcool nas mãos de Laura que havia limpado as lágrimas. Esther, como quem repara um detalhe, disse: Você me deu uma foto quando eu era nova. Laura sorriu triste. Lembro, eu guardei. Esther tocando a foto mentalmente. As flores da casa. Laura prometeu. Eu quero ajudar de verdade agora. Eu vou reparar. Eu vou ajudar a criar algo. Esse pedido se transformou em promessa pública de reparação, onde Laura se comprometeu a financiar parte do projeto Braços Abertos e participar de ações comunitárias para amparar outros idosos. O perdão não foi instantâneo, e a cena mostrou facetas humanas, arrependimento, vergonha, esperança e a lenta construção de confiança. A transformação ganhou forma com a criação do projeto Braços Abertos, uma iniciativa que juntou voluntários, ONG local e apoio municipal para oferecer acolhimento, acompanhamento médico e atividades de convivência para idosos vulneráveis. Houve reuniões em que pessoas como João, Maria do Carmo, Ana, Renata, Lucas, Carla e Rafael delinearam metas. Oferecer 50 vagas de atendimento mensal, organizar transporte para consultas, promover oficinas de memória e criar rede de doações. O projeto começou com uma sede improvisada e logo recebeu doações suficientes para pagar adaptações na casa que acolheu Esther. A narrativa descreve cheiros de tinta fresca, marteladas na madeira, o som de risos tímidos em oficinas de costura, a textura de linhas que voltam a ser puxadas por dedos que lembram sua utilidade, e o gosto doce de café compartilhado após o mutirão. A comunidade viu no projeto uma possibilidade de dar volta por cima coletiva. Laura participou de ações hands-on, carregou caixas, serviu sopa e a cada gesto sua frieza se diluía em aproximação prática. Houve momentos de tensão desacelerados que marcaram o caminho. Primeiro, quando uma reação pública cruel veio nas redes e atingiu Laura com ofensas e ameaças, e isso a empurrou para longe de vez. Essa cena mostrou o conflito interno entre se expor e se fechar, com memórias de infância sobre ser julgada pela família e uma decisão que balançou entre fugir ou assumir. Em outra tensão, durante uma reunião do projeto, um voluntário discordou da gestão financeira e ameaçou sair, o que trouxe o risco de dissolução do apoio. Naquela cena houve silêncio, respiração pesada, memórias de batalhas anteriores e a escolha coletiva de abrir transparência nas contas que resolveu a crise. Um terceiro momento de tensão ocorreu quando a saúde de Esther fez uma queda abrupta e houve dúvidas sobre internamento prolongado. Médicos, familiares e voluntários enfrentaram o dilema de cuidados paliativos e continuidade do projeto. Lembranças do passado foram revisitadas e uma decisão cuidadosa e humanizada foi tomada. Cada um desses momentos foi desenvolvido em profundidade, mostrando conflito interno, memórias que surgiam como lâminas e decisões que alteraram rumos. As descrições técnicas e processuais apareceram quando se tratou de garantir assistência contínua. O protocolo de acolhimento incluiu avaliação geriátrica integral com escala mini-exame do estado mental, registro no Sistema Único de Assistência Social, abertura de procedimento de tutela quando apropriado e prazo de 30 dias para revisão de medidas de proteção e encaminhamento a um centro de referência. Essas etapas deram legitimidade ao processo e permitiram que a intervenção fosse consistente e com prazos definidos. Em termos médicos mais específicos, os profissionais adotaram medidas de suporte que incluíram verificação de sinais vitais, reavaliação medicamentosa e orientações para manejo comportamental não farmacológico, além de encaminhamento para neurologista e geriatria para seguimento. Esse trecho técnico esclareceu o que foi feito e por que foi feito, reforçando a credibilidade das ações. 3 meses de trabalho transformaram a percepção do público. O projeto alcançou visibilidade regional e a viralização inicial deu lugar a ações estruturadas. Campanhas de arrecadação propiciaram colchões, cadeiras de rodas e adaptadores de banho. Uma vaquinha online reuniu recursos suficientes para custear 3 meses do abrigo. Rádios locais divulgaram relatos e anúncios de voluntariado. A comunidade organizou eventos para arrecadar fundos, e foi tão forte o envolvimento que surgiram histórias paralelas de outros idosos encontrados em situação de vulnerabilidade. Essa mobilização mostrou o poder de uma rede que não passa reto.
O projeto Braços Abertos se consolidou como um modelo e ganhou a adesão de empresas locais que doaram refeições e suporte logístico. O epílogo contou a transformação em 3 momentos temporais: 1 mês depois, 3 meses depois e 6 meses depois. 1 mês depois, havia um balanço inicial de recuperação emocional e logística. Dona Esther estava em uma casa acolhedora, conhecia rotinas de memória com oficinas 3 vezes por semana, recebia visitas regulares de Maria do Carmo e Lucas e sua saúde havia estabilizado com pequenas rotinas de alimentação e higiene. Sua pele estava menos ressecada, seu sono mais regular e ela sorriu pela primeira vez olhando fotos antigas, algo que emocionou voluntários e visitantes. 3 meses depois, a cidade já havia adotado o projeto Braços Abertos oficialmente como programa piloto, com número de atendimentos documentados, voluntariado multiplicado e a criação de uma pequena horta terapêutica onde Esther participou plantando manjericão e tomates. Laura integrava a coordenação de eventos do projeto, participava de grupos de apoio para familiares e havia feito um pedido público na rádio local. 6 meses depois, o legado se consolidou. O projeto atendeu 120 idosos, organizou 30 visitas domiciliares, arrecadou fundos para abrir uma sala de convivência permanente e instaurou um mecanismo local de denúncia e apoio rápido para casos de abandono. Laura e Esther apareciam juntas em fotos em campanhas de prevenção e reconciliação e a cidade transformou um episódio de vergonha em uma política de cuidado continuado. O epílogo revelou impactos mensuráveis, mostrando que da dor nasceu uma resposta coletiva. Ao longo do processo surgiram personagens secundários determinantes: João, líder da ONG Alma Cidadã que coordenou doações; Carla, chefe de enfermagem que organizou a rotina hospitalar; Ana, enfermeira que deu carinho e atenção; Renata, assistente social que acionou medidas legais; Maria do Carmo, vizinha que mostrou afeto diário; Marcos, o caminhoneiro que flagrou o abandono e ajudou no transporte; Lucas, voluntário jovem que trazia energia e riso; Rafael, jornalista que deu voz ao caso. Cada nome teve ações específicas que foram descritas em cenas concretas, que acrescentaram textura humana à narrativa, desde o som do carro de Marcos chegando até o gosto do pão que Maria do Carmo levou, passando pela tensão das reuniões de João para organizar recursos. O desfecho emocional é contundente. A cidade, que poderia ter virado as costas, se juntou e criou redes de proteção que mudaram não só a vida de Dona Esther, mas a de muitos outros. O projeto nomeado Projeto Braços Abertos passou a ser referência local em acolhimento. A sobrinha Laura passou por processo de responsabilização e também de reparação prática. E a comunidade ganhou um mecanismo para não reproduzir o mesmo erro. Se essa história tocou você, inscreva-se no canal e compartilhe para que outras cidades conheçam esse modelo. A frase final que resume a moral é simples e direta: ninguém merece ficar na estrada, porque quando uma pessoa cai, é a comunidade que decide se ajuda ou se vira as costas.